Boa tarde, galerinha animada dos sétimos anos. A professora Liliane, nessa videoaula 2, dará aula de História, assunto Reforma Protestante, e aqui vou estar falando dos primeiros reformadores e de Martinho Lutero. Bem, quando eu falo dos primeiros reformadores, aqui vou estar falando daqueles que foram considerados os maiores críticos da Igreja Católica. Nós temos John Wycliffe. John Wycliffe era um inglês do Reino Unido, teólogo, traduziu a Bíblia para a língua de seu povo, para o inglês, e ele fazia críticas à igreja, referente a que havia um distanciamento entre aquilo que a igreja era e aquilo que ela deveria ser. Além disso, John Wycliffe criticava que muitos religiosos ocupavam os cargos de padres, de bispos, sem nenhuma instrução, sem nenhum conhecimento. Diante dessas críticas feitas por John Wycliffe, resultou numa condenação onde ele foi considerado um herege. Herege era todo aquele que era contrário à doutrina pregada pela Igreja Católica. Outro reformador foi Jan Hus. Ele era tcheco, teólogo, e ele traduziu a Bíblia também para a língua tcheca e fazia duras críticas à igreja, dentre elas a corrupção que existia e o luxo que vivia o alto clero. Jan Hus não teve um final feliz, pois este foi condenado pela igreja e queimado vivo em praça pública pelo Tribunal da Inquisição. Enfim, esses foram os dois principais reformadores. Agora eu vou estar falando sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica, alemão, e que também estava muito contrariado com várias práticas erradas da Igreja Católica, dentre elas a venda de indulgências. Como eu já havia comentado com vocês na videoaula 1, a venda de indulgências era a venda do perdão dos pecados. E aqueles que estavam à beira da morte conseguiam comprar um lugar bom no céu, conseguiriam garantir a sua entrada no céu. Uma enganação, porque a igreja não tem poderes para isso. E Martinho Lutero ficava muito contrariado com a venda dessas indulgências e também com os abusos cometidos pela igreja. O estupim para a reforma foi quando, em 1517, o Papa Leão X decide construir a Basílica de São Pedro. E para arrecadar dinheiro para a construção da Basílica, ele propõe que os fiéis que comprassem a indulgência plena teriam perdão de todos os seus pecados. Assim, ele conseguiria, que muitos fiéis comprassem indulgência e assim fundos para construir a Basílica de São Pedro. Martinho Lutero ficou indignado, revoltado, e isso faz com que ele, em 1517, escreva 95 teses e prega na paróquia onde ele trabalhava, que era a Catedral de Wittenberg. Ali, esse documento, ele teve uma repercussão muito grande em toda a Europa, onde as pessoas começaram a ficar conscientes das práticas que a igreja tinha, resultando em revolta por parte de um grande número de pessoas. Em 1520, o Papa enviou um documento a Lutero pedindo que ele se retratasse e parasse de fazer as críticas à igreja. Martinho Lutero não só se retratou, como rasgou o documento papal, porque ele queria que a igreja dele mudasse, se transformasse. Mas essa atitude de Lutero foi na expulsão dele da Igreja Católica. Expulsão e perseguição,
porque a igreja perseguiu para matar Martinho Lutero. Além da perseguição religiosa, ele sofreu também uma perseguição política, pois o imperador da Alemanha, que era Carlos V, também o perseguiu. Ele apoiava o Papa, pois era um imperador católico. Mas Martinho Lutero conseguiu se refugiar em um castelo de um príncipe amigo seu, da Saxônia, e ali ele ficou escondido, protegido por esse príncipe. Nesse período dele de isolamento, ele traduziu a Bíblia para a língua do seu povo. Ele traduziu a Bíblia para a língua alemã. Além disso, ele criou uma nova doutrina, a doutrina luterana, e assim estruturando essa doutrina para a nova igreja que ele estava criando, que era a Igreja Luterana. E essa igreja, ela se expandiu pela Alemanha e depois por vários países da Europa. E o imperador Carlos V, querendo conter o avanço da Igreja Luterana, proibiu que em vários principados luteranos não ocorresse o culto luterano e que nesses principados eles permitissem os cultos católicos. Aí vocês podem imaginar a revolta que esses luteranos tiveram em relação à ordem do imperador Carlos V. Por isso que a igreja também acabou sendo chamada de Igreja Protestante. Galerinha, aqui eu encerro esse assunto e na próxima videoaula vou estar comentando sobre João Calvino e a Reforma na Inglaterra. Aguardem!